Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 35. Yahvé falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. Disse: ordena aos filhos de Israel que, da herança que possuem, deem aos levitas cidades para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. Dareis tais cidades aos levitas, as cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para os seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão, a partir da muralha da cidade, até 1000 côvados ao seu redor. Medireis fora da cidade 2000 côvados para o lado oriental, 2000 côvados para o lado meridional, 2000 côvados para o lado ocidental, 2000 côvados para o lado setentrional, ficando a cidade no centro. Essas serão as pastagens dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós, para que o homicida possa nelas se refugiar. Além dessas, dareis mais 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades. As cidades com as suas pastagens, as cidades que dareis da possessão dos israelitas. Vós as tomareis em maior número dos que têm muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas em proporção com a herança que tiver recebido. A cidade ao centro. Depois você mede para o lado oriental, aí para o lado meridional. Depois para o lado ocidental e para o lado setentrional, que forma uma cruz, um crucifixo. Representa, simboliza quem? Futuramente, Jesus Cristo. Vamos ver lá em Hebreus, sombra de coisas futuras. E o que seria tudo isso? Desde o tabernáculo até agora, Deus está falando de Jesus Cristo. Yahvé falou a Moisés e disse: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio para o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para julgamento diante da comunidade. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Dareis 3 delas a quem do Jordão, e outras 3 dareis na terra de Canaã, e serão cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Contudo, se feriu com um objeto de ferro, e disso resultou a morte, é um homicida. O homicida será morto. Se feriu com uma pedra apropriada para matar, e a pessoa morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou ainda, se feriu com um instrumento de madeira apropriado para matar, e a pessoa morrer, é um homicida. Será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Quando o encontrar, matá-lo-á. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou, a fim de atingi-la, lançou-lhe um projétil mortal, ou ainda se, por inimizade, a esmurrou de modo mortal, aquele que a feriu deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem inimizade, ou se lançou contra ela algum projétil sem procurar atingi-la, ou se, sem haver, deixou cair sobre ela uma pedra própria para matar, e disto resultou a sua morte, embora não tivesse contra ela nenhum ódio e não lhe desejasse mal algum, a comunidade julgará segundo estas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue, e salvará o homicida da mão do vingador do sangue.
e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se refugiará e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida vier a sair do território da cidade de refúgio, onde se havia refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, o vingador do sangue poderá matá-lo sem medo de represálias, visto que o homicida deve permanecer na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente após a morte do sumo sacerdote poderá voltar à terra de sua possessão. Essas serão regras de direito para vós e para vossas gerações, em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o homicida será morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, quer voltar a habitar a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que a derramou. Não tornarás impura a terra onde habitais, e no meio da qual eu habito, pois eu, Yahvé, habito no meio dos israelitas. Lançou contra ela um projétil. Olha Deus já falando das armas de fogo. Esmurrou a pessoa, bateu até que ela morreu. Nós estamos vendo nesses dias o que? Uma amiga batendo na outra, bateu de uma forma que ela veio a falecer. O soco foi fatal para aquela moça. E também quantas pessoas não estão lançando projéteis para lá, para cá, sem sentido ou com sentido? Deus está falando aqui. Mesmo que não haja uma justiça na terra, você pode ter certeza que a justiça de Deus não falha. Capítulo 36. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais do clã dos filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José. Tomaram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das casas patriarcais dos israelitas, e disseram: Yahvé ordenou a meu senhor que se desse a terra aos israelitas, repartindo-a por meio de sorte. E o meu senhor recebeu de Yahvé ordem de dar a parte da herança de Salfaade, nosso irmão, às suas filhas. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos israelitas, a parte que lhes pertence será subtraída da parte dos nossos pais. A parte da tribo a qual vão pertencer será acrescida, e a parte que nos foi dada por sorte será reduzida. E quando chegar o jubileu para os israelitas, a parte dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Moisés, segundo a ordem de Yahvé, ordenou aos israelitas, disse-lhes: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que Yahvé ordena para as filhas de Salfaade: casar-se-ão com quem lhes agradar, conquanto que se casem com alguém de um clã da tribo do seu pai. A herança dos israelitas não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos israelitas deverá casar-se com alguém de um clã da sua tribo paterna, de modo que os israelitas conservem cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos israelitas permanecerá vinculada à sua herança. As filhas de Salfaade procederam conforme Yahvé ordenara a Moisés. Maala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, casaram-se com filhos dos seus tios paternos, visto que elas se casaram dentro
dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José. A herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Esses são os mandamentos e as normas que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, a caminho de Jericó. Justiça por justiça. Olha, nós somos mulheres e onde fica a nossa herança? Ah, vocês terão herança também. Ah, mas e se elas se casam com outros de outras tribos? Opa, então o que é nosso vai para eles, será diminuído do nosso e acrescentado para eles? Tá bom, nada disso. Vocês se casem com quem vocês quiserem, contanto que seja da mesma tribo do pai de vocês. E aí fica tudo aonde? Em casa. Elas se casaram com os primos. E agora? É permissão de Deus. Quando Deus permite, é uma coisa. Quando Deus não permite, é outra. Não vá contra a vontade de Deus, pois não dará certo.